Turma do primeiro ano, turma 105. Aqui é o professor Ezequiel, retornando aqui a nossa aula de Química, mais uma vez. Nós mostramos o tema na aula passada sobre substâncias e mistura. E para não esquecer, eu sempre tenho dito que existem alguns conceitos no estudo da química que são fundamentais assim a gente não esquecer mais, como por exemplo de química, que é a ciência que estuda as substâncias, suas propriedades e suas transformações. Substância é o tipo particular ou a qualidade da matéria, tá? E quando a gente menciona matéria na definição de substância, é preciso lembrar que matéria é tudo que existe, tem massa e ocupa lugar no espaço. Só para fazer uma diferença entre substância e massa, enquanto a substância é a qualidade da matéria, a massa é a quantidade. Valeu? Pois bem, mas eu preciso definir nesse instante o que é sistema, para podermos entender melhor como ocorre esse estudo das substâncias e também das misturas. O sistema é uma porção isolada do universo que o cientista ou a pessoa está a observar. Por exemplo, um copo com água, se você está observando apenas esses componentes, ali você terá um sistema. Bom, o sistema ele pode ser monofásico ou polifásico. Monofásico ele tem apenas uma fase. Quando você mistura, por exemplo, num copo água e areia, você tem duas fases. Ok? Bom, mas como eu estava dizendo, na aula passada eu já mostrei várias definições a respeito das substâncias e também das misturas, e incluindo os processos de separação de misturas. Aqui, nessa oportunidade, eu quero apresentar apenas um quadro resumo. É aqui praticamente uma reprise para fixar melhor o estudo que foi colocado anteriormente a respeito das substâncias e das misturas. Ok? A classificação da matéria, nós vamos encontrar o sistema homogêneo, que apresenta apenas uma fase, e o sistema heterogêneo, que apresenta duas ou mais fases. O sistema homogêneo está subdividido em substâncias puras simples, e eu cito como exemplo, por exemplo, o ferro. Se você tiver uma faca de ferro, você terá apenas a substância simples ferro ali. Se você tiver uma panela de alumínio, você terá, essa panela será de átomos apenas de alumínio. Ok? Essa é a substância pura simples. Uma aliança de ouro terá apenas átomos do elemento químico ouro, AU é o símbolo, tá? Por sua vez, a substância composta, ela apresenta elementos químicos diferentes na sua composição. É o caso da água, H2O, que é formada por dois componentes. H2O é a substância mais conhecida na natureza, é a água, tá? Composta por átomos de hidrogênios e oxigênio na proporção de 2 para 1, 2 hidrogênios para 1 oxigênio. Ok? Bom, e a mistura, ela pode ter uma fase ou duas fases. Quando você tem uma solução de água e sal, você tem apenas uma fase, você não destaca o sal dissolvido na água, a não ser que seja numa quantidade muito grande que termine saturando e sobrando sal. Mas normalmente você terá apenas uma fase. Por sua vez, o sistema heterogêneo, que apresenta duas ou mais fases, nós citamos como exemplo a água mais óleo mais areia. Você consegue destacar as fases da água, do óleo e também da areia. Esse quadro resumo está logo aí na primeira parte do conteúdo que vocês devem passar para o caderninho, porque fixa melhor escrevendo, depois lendo e depois da gente fazendo uma verificação do que foi retido. Ok?
Bom, esses processos de separação, de mistura, nós já colocamos, como dissemos anteriormente, a definição de cada um deles, mas aqui é um quadro resumo. Eu apresento aqui um quadro dividido em duas partes. A primeira parte, eu coloquei uma pergunta: a substância é uniforme? Uniforme quer dizer mais ou menos idêntica, mais ou menos semelhante? Se sim, ela pode ser fisicamente separável. Exemplo, água mais óleo. Você passando através de um funil para outro recipiente, você pode separar a parte do óleo da parte da água. Portanto, fisicamente separável. Mas se ela é uniforme, se você responde com sim, ela poderá ser separada quimicamente. É o que ocorre quando é feita a eletrólise da água. Eletrólise é um processo em que ocorre a quebra dos componentes da água nos dois gases, hidrogênio e oxigênio. Mas esse é um processo que ocorre com a quebra da molécula, ok? Portanto, quimicamente separável. Se a sua resposta para a pergunta a substância é uniforme é não, você terá misturas heterogêneas, quer dizer, misturas com algumas fases, duas ou mais. Para esses casos, os processos de separação de misturas recebem nomes, conforme já foram colocados, estão identificados também nesse quadro resumo que eu estou colocando agora. Se ela é homogênea, pode ser feita pela destilação, simples ou fracionada. Esse é o que ocorre, por exemplo, com a fabricação da cachaça. Num processo comum, separa-se o álcool do caldo da cana através da destilação. E sendo a mistura heterogênea, há vários processos, quer dizer, se ela tem várias fases, por exemplo, no tratamento da água, ocorre alguns desses processos. Um deles é a decantação, onde as partículas sólidas que estão no meio líquido se depositam no fundo do tanque ou do recipiente. A filtração é outro também, que é para a separação de partículas sólidas de líquida, ocorre quando você filtra o café. A catação é um processo bem comum que faz quando, por exemplo, antes de preparar a comida em casa, o arroz, por exemplo, o feijão, faz-se a catação, separando algumas escolhas que não servem da parte boa daquele alimento. Outra parte é a centrifugação, outro processo de separação. A centrifugação ocorre para, por exemplo, separar a parte líquida da parte sólida do sangue, ou seja, o plasma das plaquetas, através da centrifugação, utilizando-se de uma centrífuga. A destilação, já mencionada anteriormente. A levigação é o processo que os garimpeiros fazem quando, lá nos antigos garimpos, e ainda hoje o homem ainda tenta conseguir ouro manualmente, mas é até proibido e através do governo federal se determinou que essa extração seja mecanizada. Mas um dos processos é a levigação, onde existe um instrumento chamado bateia que separa o ouro da terra, utilizando-se água para fazer o processo. Outro é a flotação, onde uma parte flutua e a outra afunda, então ocorre a separação. E a peneiração, isso aí o pedreiro faz quando vai separar areia de cascalho. E finalmente a evaporação, que eu cito como exemplo, o que ocorre na produção do sal comum, sal de cozinha, lá nas salinas, por exemplo, no estado do Rio Grande do Norte, que é um dos grandes produtores de sal, o Ceará também, e alguns outros estados do Nordeste. Ok? Por hoje, esse é o nosso assunto. Guardem a quarentena, que é bom para todo mundo. Ok? Abraço a todos.